Forças Armadas fizeram parte do processo desde o início. Como é que se pensou inicialmente as urnas eletrônicas e qual a importância dos servidores públicos, mas com a participação, inclusive, de militares lá em 95? A ideia de se utilizar um coletor eletrônico de votos, uma máquina de votar, ela surgiu no Código Eleitoral de 1932. Lá no artigo prevê a utilização de máquinas de votar durante as eleições no Brasil. Só que a gente não tinha tecnologia suficiente para fazer na época. E o ministro Carlos Veloso, quando ele assumiu a presidência do TSE, ele decidiu que o Brasil deveria utilizar uma máquina de votar para tirar a mão humana de todo esse processo, porque era onde ocorria o maior número de fraudes, tanto na votação quanto na apuração. Aí ele criou, primeiro, uma comissão de notáveis, né, de personalidades da área do direito, principalmente, para definir as premissas desse coletor eletrônico de votos. E a premissa principal é que ele deveria eliminar por completo a fraude no sistema eleitoral. Depois disso, eles criaram o grupo de trabalho que faria a concepção da urna eletrônica. Nesse grupo de trabalho, por ser uma composição multidisciplinar com a participação de vários órgãos do governo, teve a participação do Ministério da Aeronáutica, do Ministério do Exército e no Ministério da Marinha. Os ministérios do Exército e da Marinha, eles foram representados por militares. Os demais órgãos que participaram, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Aeronáutica e outros, foram os servidores públicos civis. Então, teve a participação já das Forças Armadas desde a concepção do projeto da urna eletrônica, de como que ela seria. Inclusive, um dos militares que é nomeado nessa portaria como representante de um dos ministérios, ele foi nomeado em 2019 para um cargo no Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, é um militar que ainda está na ativa. Vê só, e eu que fui, sabe quando? Eu fui candidata em 96, a vereadora em Florianópolis, e a gente usava ainda voto de papel, porque começou em 96 nacionalmente, mas era experimental. E me roubaram um voto no papel, que eu era Helenira, candidata pelo PT, e tinha uma Lenira, candidata pelo PMDB. E um dos votos, quando o cara foi apurar, estava escrito Lenira do PT. E eles contaram para a Lenira do PMDB. Então, a quantidade de fraude que tinha era na votação em papel. E depois, quando a gente implantou a urna eletrônica, o PT fazia, ainda faz em algum nível, mas lá em Santa Catarina a gente fez apuração paralela e a gente não achava fraude nenhuma. As fraudes... O problema do Bolsonaro, na verdade, é esse, né? A fraude, é porque a fraude acabou. A Carla Aires até citou isso, o Chico Sá curtiu. É porque ele confia e sabe que o resultado vai ser verdadeiro que ele está tentando desacreditar. Porque se não tiver fraude, ele não se elege. Esse caso é um exemplo bacana para mostrar como que mudou a parte da cédula em papel para a urna eletrônica na parte de ser voto nominal e voto numérico. Porque até a criação da urna eletrônica, a gente tinha que escrever o nome do candidato, né? Ou ler, quando era candidato majoritário, fazer um xizinho no nome do candidato. Então, para o analfabeto, que ele retornou a votar, acho que em 85, identificar o nome do candidato dele ou escrever o nome do candidato era um processo muito difícil. Com a urna eletrônica, o voto passou a ser numérico, porque eles fizeram uma pesquisa, como o trabalho foi multidisciplinar no governo, teve uma pesquisa que envolveu vários órgãos da sociologia, né, para entender o que a população percebia a respeito, tinha conhecimento, como que fala? Compreensão. E o número era uma coisa que todo mundo reconhecia, mesmo analfabeto ou semi-analfabeto, mesmo que ele não soubesse quantificar o formatinho do número 1, ele sabia o que aquilo era por conta do uso de telefone e do uso de dinheiro. Então, eles passaram a fazer o voto com o número, que aí o analfabeto ele pode votar e conferir o voto dele com a foto do candidato na telinha. Então, a urna trouxe também uma inclusão que antes a gente não tinha. Apesar do analfabeto poder votar, ele não sabia se ele estava realmente votando no candidato dele, se ele estava sendo enganado por alguém que falou, olha, seu candidato é esse, você escreve isso. Se o que ele estava escrevendo seria legível, ele não tinha essa confiança.
Então, a urna eletrônica trouxe a essas pessoas também o poder de votar. Tá aí, então, as explicações da Fernanda. Eu coloquei na tela o código, fiz um código QR agora para o download do livro. Então, se você projetar aí o seu celular, se estiver vendo na tela grande, vai ser encaminhado direto para o PDF do livro. Quem está vendo no celular, eu coloquei também o site, o link no bate-papo. E, como eu disse no começo da nossa entrevista, esse link também está na descrição desta live no YouTube, no Facebook também. Fernanda, o Brasil, conhecido, elogiado no mundo todo por ter um dos processos eleitorais mais bem realizados, os mais rápidos, é impressionante, já faz um tempo isso, né? Uma das melhores eleições do mundo, no sentido do protocolo, da agilidade. A gente faz uma eleição no domingo, acho que são quantos eleitores no Brasil? 160. Esse ano cresceu bastante o número de eleitores, né? 160 milhões? Eu não me lembro. Por favor, depois também se vocês puderem dizer. Mas uma eleição com tanta gente, com mais de 100 milhões de pessoas, no domingo, encerrando às 5 horas, e o último fuso horário do Acre, em que você tem que esperar até às 7 horas do fuso de Brasília, às 8 horas da noite você tem o resultado das eleições. É uma coisa impressionante. Minha pergunta o custo desse protocolo eleitoral, dessa tecnologia, quem faz, né? De quem é essa tecnologia da urna eletrônica, e por que se é tão eficiente, que é um dos argumentos do outro lado, lá dos bolsonaristas, por se é tão eficiente, porque ela não é adotada, por exemplo, na Europa, em países, né, notoriamente, enfim, nos próprios Estados Unidos, que tem um processo de eleição diferente, mas, enfim, um balanço sobre essa prestígio internacional do nosso processo eleitoral. Olha só, primeiro, o Brasil não é o único país que utiliza a urna eletrônica. Tem 46 países que fazem a utilização de algum tipo de coletor eletrônico de votos. Similar ao da sua urna, que não tem verificação em papel, são 16. Quando foi criada a urna eletrônica, quando foi criado o grupo de trabalho para fazer a concepção da urna eletrônica, uma das primeiras tarefas foi conhecer as urnas eletrônicas utilizadas em outros países. Então, outros países já utilizavam as urnas, ou um sistema parecido. Só que aí o grupo definiu que o que era utilizado nos outros países não servia para as necessidades do Brasil. Por isso que foi decidido que eles fariam uma concepção de um produto nosso, um brasileiro. E a questão da segurança da urna, da transparência, o TSE é muito transparente quanto às eleições, apesar das pessoas acharem que não e de ficarem atacando o processo de transparência. O TSE ele tem que equilibrar transparência e segurança. Quanto mais transparente for o processo da urna, menos seguro ele vai ser. Quanto mais seguro, mais fechado ele for, menos transparente ele vai ser. Então, o TSE encontrou uma forma de equilibrar isso na balança. Como? O software da urna fica pronto para a votação, um ano antes ele é disponibilizado para os partidos políticos, para o Ministério Público, para a imprensa. Ele fica disponível, as pessoas podem pegar o site, o software, analisar o código-fonte, ver se tem alguma coisa que ele acha que não está séria, que está errada, e conversar com o TSE e falar, olha, eu quero que eu altere isso aqui no código-fonte. Depois de um ano, o código é lacrado numa cerimônia pública, na presença das pessoas, e os partidos podem assinar digitalmente esse código-fonte. O Ministério Público também pode assinar, a OAB, são vários órgãos que são convidados para participar dessa cerimônia pública e assinar o software. Isso gera o que eles chamam de hash, que é um códigozinho para você poder comparar depois se o que foi inserido na urna foi esse código que todo mundo assinou digitalmente. A urna, na parte física dela, ela só funciona com o software do Tribunal Superior Eleitoral, aquele software assinado pelos partidos. Ela não aceita nenhum tipo de outro software. Se você tentar instalar qualquer coisa nela, ela trava, ela para de funcionar. Então, se ela fosse um mecanismo ligado à internet, que não é,
e as pessoas conseguissem inserir alguma coisa nela, ela iria parar de funcionar na hora, porque ela não aceita outros softwares. E é feita também uma votação paralela, que é um sistema de auditoria muito legal da urna eletrônica. E no dia da eleição, várias urnas são sorteadas em todo o país. A urna pronta, já distribuída para os cartórios, para a votação começar, ela é sorteada. Aí ela é retirada daquele local de votação, encaminhada para o TRE, e uma urna, que sempre tem urna reserva nos cartórios, para caso alguma não funcione, é colocada no lugar. Essa urna que foi retirada do local de votação, ela passa por uma votação simulada, filmada, transmitida pela internet, para todo mundo acompanhar. Então, eles fazem uma votação, você anota em quem você vai votar, vota na urna, anota no computador. No final da eleição, eles fazem a apuração, né, do que foi registrado no computador, no que foi registrado na urna eletrônica, no que foi registrado na anotação de papel. E nunca teve discrepância nenhuma de votos. Para não falar que nunca, teve um caso, eu acho que foi em São Paulo, que deu um voto errado. E a hora que eles foram analisar as filmagens, eles viram que o erro estava justamente na mão humana. A pessoa que escreveu e digitou errou ali entre o que ela anotou que faria e o que ela fez na urna. E uma outra forma também de você acompanhar a eleição é através dos boletins que a urna emite. Que a urna, assim que ela é ligada, ela emite a milésima, que lista todos os candidatos, com 0 votos, todos eles, e ao final da eleição ela emite o boletim de urna com todos os candidatos, quantos votos teve cada candidato. Aí esse boletim de urna é usado pelos partidos políticos para fazer uma apuração paralela. Antes dos TREs e o TSE divulgarem o resultado, os partidos já estão com o resultado dos fiscais que recolheram nas escolas e vão somando ali para ver quais são os candidatos que têm a chance de ser eleitos. Eles fazem isso. E também é uma coisa que alguns partidos até pararam de fazer e resolveram aguardar o TSE fazer, como ele me contou que o partido dela parou, porque quando eles encontravam algum errinho, era um erro de digitação de alguém que estava no partido digitando as informações. O do TSE era confiável. Então, a pessoa pode comparar o que está no boletim de urna com o que está no site do TSE. Qual que era a outra pergunta? Então, vou confirmar para você o número de eleitores depois que fechou o cadastro eleitoral em maio: 156.454.011 brasileiros e brasileiras que podem votar no Brasil e fora do Brasil para presidente da República. E não é todo esse número, a gente tem um número de mais ou menos 50 mil, acho que é, de que vão votar fora do país. Então, os que votam fora do país votam só para presidente, né? E os outros todos vão votar para governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Importante. Agora, Fernanda, tem uma tese da sala secreta, e aí o Bolsonaro fala muito, faz ataques diretos a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, e fala de uma sala secreta, onde ali seria o núcleo da maldade. E isso se pulveriza na cabeça das pessoas também, justamente pela narrativa que ele vai construindo com o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal, o TSE, aliás, Tribunal Superior Eleitoral, criando uma ideia de que o tribunal é contra ele, e por isso essa sala secreta teria ali o grande poder de pegar todos os votos e modificá-los ali em questão de segundos. Queria que você falasse um pouco sobre essa fake news que prolifera pelo bolsonarismo e que, justamente por todos esses elementos que nos traz em relação à participação dos partidos, da sociedade e das próprias Forças Armadas no processo, isso cai por terra, né? Porque não existe essa sala secreta, né? A sala secreta é o boato mais novo, né? Porque eles têm, inclusive, no livro, uma parte dedicada aos boatos que circulam na internet. E tem a parte de que a urna era fabricada na Venezuela, ou que a urna já foi hackeada em um outro país, que ela pode ser invadida e as informações dentro dela podem ser alteradas. Então, como eles vão propagando alguma fake news, e essa fake news a gente vai conseguindo derrubar a informação errada sobre ela e explicar para as pessoas que aquilo é falso e façam acreditar como a urna realmente funciona, eles vão mudando a fake news. E a mais nova é essa, de não confiar na transmissão de dados feita entre os TREs e o TSE e na apuração feita na sala secreta do TSE.
Então, a apuração, ela não é feita no TRE nem no TSE. A apuração é feita na urna, assim que a eleição encerra. Por isso que a urna emite o boletim de urna. Então, acabou a eleição, encerrou, deu o horário, a urna emite o boletim de urna, está feita a apuração ali na hora. O TSE só soma. Então, os cartórios eleitorais enviam a informação e o TSE só soma. E não é enviado pela internet. Antes de desenvolver a urna eletrônica, o Brasil passou por um sistema de informatização de voto. Os estados, cada TRE era responsável pelos seus eleitores, e tinha até título duplicado, né? Cada um tinha um título diferente em cada estado. Então, foi feito um cadastro único, informatizou todos os TREs e o TSE. Foi criada uma intranet própria para comunicação entre os TREs e o TSE. E é através desse sistema que é enviado. A informação contida do voto na urna eletrônica, ela é encaminhada pelo TRE ao TSE, e o TSE faz a soma desses votos. Isso também, ele tem um sistema de segurança no registro do voto, que chama RDV, né, Registro Digital do Voto, e o software que vai ler esses dados lá no TSE, ele só vai ler o que foi da urna eletrônica mesmo, ele só vai reconhecer a informação vinda de uma urna eletrônica, ele não reconhece de outra. E o trabalho dos técnicos do TSE para que isso seja feito ocorre por etapas. Ele não é centrado numa única pessoa, são grupos de trabalho. Um grupo faz uma parte, o outro grupo pega aquela parte, que tem que vir deste grupo aqui, e aí ele continua daqui para frente, entrega para o outro. Então, não é uma coisa centralizada numa pessoa só, que ela possa alterar um dado. Não tem como. E se na totalização dos votos tivesse alteração, os partidos políticos seriam os primeiros a fazer um grande escândalo, porque eles fazem uma apuração paralela. Eles estão acompanhando, eles sabem quantos votos tem na cidade de cada sede do partido. Então, essa sala secreta do TSE existe só na cabeça do governo mesmo, não tem como fazer dessa forma, é um documento público do início ao fim, que é aquele equilíbrio do TSE entre segurança e transparência. Está transparente, todo mundo concordou, assina, lacra, utiliza, é criptografado com criptografia própria do TSE. Se a gente tivesse comprado criptografia de um outro país, esse outro país teria acesso, então a gente não tem criptografia de outro país, é desenvolvida aqui no Brasil. E aí, depois de um tempo de passar da eleição, se alguém quiser quebrar a criptografia, não tem problema nenhum. Mas durante a eleição aquilo está protegido, a nossa informação é nossa. Por isso que eu falo que a urna, ela representa bem o que é o tema hoje da SBPC, que é ciência, independência e soberania nacional. É o exato exemplo do que a reunião da SBPC é esse ano. São esses três temas. Os servidores públicos dos TREs e do TSE, eles fazem um trabalho maravilhoso. E é muito triste para o pessoal que trabalha lá que alguma pessoa desconheça um trabalho que o servidor público faz em benefício da sociedade. Ele não faz para ele faz para o país. Helenira, a gente quer ouvir você. Então, quer ouvir você. Tudo bom? Vou pegar por esse ponto onde a Fernanda terminou, e eu acho que é importante a gente destacar o seguinte: esta obra é produzida, foi paga pelo sindicato, pelo SINDCT. E aí é fundamental a gente entender a importância de a gente ter servidores públicos estáveis, de ter sindicatos autônomos e do trabalho pela sociedade que esses sindicatos vão fazer. Então, eu vou fazer um link dessas duas coisas. Eu recebi a minha cópia, foi presente do Acioli. O Acioli é matemático, como eu, formado lá pela UFSC, e irmão do Cancelier, né, o saudoso reitor que, infelizmente, a gente perdeu. E é fundamental a gente entender a importância desse trabalho, né, de um trabalho que é feito por um sindicato de servidores públicos. Então, eu queria que a Fernanda contasse um pouquinho qual foi essa decisão do sindicato de financiar a produção desse livro, de tomar a decisão de que ele ficasse gratuito, disponível para todo mundo, e aí fala do lançamento que vai acontecer agora na SBPC. Joia. O SINDCT é o Sindicato Nacional que representa servidores públicos das carreiras de Ciência e Tecnologia
que trabalham no INPE, no DCTA, no CEMADEM e na EB. Essa é a base do sindicato onde eu trabalho. Eu trabalho nesse sindicato há 25 anos. E uma das ideias do sindicato, uma das ações que o sindicato promove, é justamente publicar livros e cartilhas ou documentos, jornal impresso, jornal digital, para mostrar para a população que os investimentos que são feitos em pesquisa científica, elas trazem benefícios para a sociedade. Então, o sindicato já publicou um livro contando sobre a tecnologia de foguetes, sobre a aplicação de satélites, sobre painéis solares, sobre o desenvolvimento do motor a álcool que foi feito no DCTA, e a urna eletrônica foi um desenvolvimento que teve a participação de 4 servidores da nossa base, 3 do INPE e 1 do CTA. Um do INPE, que é o Mário Rachoka, já é falecido, mas os outros 3 servidores foram os que eu concentrei a história deles, porque eles fazem parte da nossa base. Entrevistei outras pessoas, como o ministro Carlos Veloso, por exemplo, que é o pai da urna e escreveu o prefácio do livro. O Paulo Camarão, que era o secretário do TSE na época da implantação da urna. O último secretário de informática, o Giuseppe Janino, que se aposentou agora há pouco tempo, depois de trabalhar 25 anos no TSE. Quem mais? O ministro Gilmar Mendes. Então, o livro ele foi baseado no depoimento das pessoas que trabalharam no desenvolvimento da urna, que atuam no sistema do TSE, que trabalham ainda, né, ou trabalhavam na época, e em documentos oficiais. O sindicato, apesar de financiar o livro, né, e me deixar disponível por 1 ano para fazer essa pesquisa sem fazer outras coisas, ele não influenciou em nenhuma palavra que foi escrita no livro. A única anotação que tem do sindicato é na contracapa uma mensagem do diretor Sérgio Rosim, que foi o diretor que teve a ideia da gente fazer esses livros. Então, apesar do sindicato financiar o livro, ele não influenciou em nada do que está escrito aqui dentro desse livro. E eu tentei ser o mais imparcial possível, porque eu queria que o livro fosse lido por todo mundo, independente da opinião partidária, para que as pessoas tivessem acesso e conhecessem a verdade sobre a história da urna, sobre por que ela é segura, por que são boatos as informações que têm circulado na internet. Só que eu acabei não conseguindo, porque é muito apaixonante a história deles, é muito contagiante o trabalho que eles fazem. E eu falo para todo mundo que a hora que eu terminei de ler o livro, eu queria pegar a urna eletrônica, botar debaixo do braço, sair na rua e falar assim, gente, vem ver, olha, isso é ótimo, isso é incrível, vem sentar aqui que eu vou te contar a história. E a forma de eu fazer isso é o sindicato disponibilizando o livro gratuitamente. A gente fez um pouquinho de exemplares em papel, um número limitado, infelizmente, porque o sindicato não tem dinheiro para fazer tanto, mas a gente queria que cada casa tivesse pelo menos um livro desse, para as pessoas conhecerem o que é a urna e saber que podem confiar no processo informatizado do voto do Brasil, que é exemplo para o mundo todo, como vocês já disseram, é um dos melhores do mundo. O próprio Estados Unidos, agora que o Brasil adora se comparar com os Estados Unidos e o Bolsonaro fez a reunião com os embaixadores, eles já declararam que o sistema do Brasil é seguro, é democrático, que vão enviar representante para cá durante as eleições para acompanhar se o Brasil vai seguir mesmo o processo democrático que tem sido feito há tantos anos. Então, a gente está disponibilizando o livro porque as pessoas precisam ter, faz parte da história do Brasil. O servidor público ele tem um compromisso de trabalhar para a sociedade. Então, a sociedade precisa conhecer e dar valor ao servidor público. E na SBPC... Vai ser distribuído também nas escolas, né? Principalmente para a molecada que está chegando, entender esse funcionamento, né? Na SBPC, a SBPC está fazendo esse ano a 74ª reunião anual da SBPC, com tema Ciência, Independência e Soberania Nacional. E cedeu para o SINCT um stand que a gente está fazendo uma exposição lá, contando a história da urna eletrônica, através do metaverso da urna. O metaverso da urna foi criado pelo Júlio Cancelier, irmão do reitor também, é outro irmão da Cioli. A Cioli é vice-presidente do SINCT. Ele fez o projeto para a gente gratuitamente, porque ele gostou da história, ele
ficou encantado também, eu falei, é contagiante o trabalho, então quando você vai conhecendo, você quer participar disso de alguma forma. Então o Júlio criou um ambiente virtual e ele está no stand e as pessoas utilizam óculos de realidade virtual para conhecer a história da urna e fazer uma votação. O TSE, através do Museu do Voto, emprestou para a gente 5 urnas de modelos diferentes, desde a primeira até a mais atual, então, para as pessoas poderem ver a evolução da urna, porque como a gente fica só um minutinho lá votando, a gente não consegue notar que a urna mudou, que essa também era uma outra fake que o governo disseminava, de que a urna é a mesma desde 1996. E do mesmo jeito que a tecnologia avança, os técnicos do TSE avançam com a tecnologia também, e a urna avança. Então tem lá os modelinhos de urna. A gente vai fazer também um sorteio de 2 livros físicos, todo dia no stand. Então tem uma urna transparente para a pessoa preencher, colocar lá os seus dados para concorrer a um livro. E na sexta-feira, à 13h, a gente vai fazer uma mesa redonda com a presença do ministro Carlos Veloso, do Clóvis, que é técnico do TSE, da área de segurança, de um professor da USP, e nós vamos participar da mesa para contar toda essa história. E em seguida vamos fazer o lançamento nacional do livro na reunião da SPPC. Tá aí Fernanda Soares Andrade aqui no Giro das 11 com a Helenira Vilela. Eu vou ler um pouquinho dos comentários aqui no nosso bate-papo que ficaram aqui para trás. Deixa eu atualizar então. Margarete Gaspar de Almeida, viva Vilma Reis, mulher de voz potente, mulher empoderada, mulher de luz, você nos representa. Lúcio Rezer, 247 ainda não noticiou o Lívio Dutra pelo Senado? Eu não sei, mas ele acabou de ser, né, oficializado como candidato a senador no Rio Grande do Sul, e se não foi noticiado, a gente está noticiando neste momento. Depois vamos aprofundar isso e trazer o Olívio aqui também. Luiz Antônio do Amaral, Caneca Conde manda para mim, mando sim. Thaís Neves, oi Dai, Michele não tem carisma, é muito ignorante, um horror à boçalidade, abjetos, está aqui Thaís Neves. Márcio Matos, Arão construiu o bezerro de ouro enquanto Moisés foi atrás dos mandamentos. Será que vai haver indignação dos evangélicos? Kaká. Obrigado. Gente, participando aqui desse Giro das 11, nesse bloco final importante sobre as urnas eletrônicas, eu acho que tinha que fazer tinha que ter um marqueteiro das urnas eletrônicas também, fazer aquele adesivo de carro, né? Eu, coração, urna eletrônica, sabe? Pra gente tem Zé Gotinha, né? Tem que fazer da urna também, né? Tem que fazer da urna. Agora, deixa eu desenhar um cenário de estresse aqui, coisa que o STF não faz, devia fazer com relação ao Bolsonaro. Quer dizer, o STF acha que está tudo bem, que as instituições são fortes e tal. Agora, vou fazer um cenário de estresse com a urna eletrônica, que é o seguinte, Fernanda e Helenira. Vamos supor, você falou da criptografia, que a criptografia é inquebrável naquele período eleitoral, depois ela pode ser quebrada e tudo mais. A gente sabe que o Bolsonaro joga fora das 4 linhas, que tem, enfim, infiltrados, né? Que ele aparelhou um monte de coisa. Vamos supor que ele pudesse ter acesso a essa criptografia. O que poderia acontecer? Essa é uma pergunta. A segunda, todos os dados são enviados para o TSE através dos TRS, acho que como você explicou aqui, pela como é que é o nome? A zerésima, né? Você zera a urna, né? E pega o resultado, computa no TRE, depois vai para o TSE. O TSE publica isso através do seu circuito de intranet, salvo engano. Também não pode ser violado, porque o Ministério da Saúde foi atacado. A gente teve outros casos de outros setores do governo que foram atacados, enfim, e nem tiveram solução para isso. Então, eu não sei se você compreendeu bem a minha questão, mas é justamente a questão da segurança dessas senhas, dessa criptografia, sabendo que a gente tem um governo que é basicamente o crime organizado. Então, essa que é a minha pergunta, querida Fernanda. Tem que ativar o microfone. Isso. E, então,
o nome desse arquivinho que vai para lá é Registro Digital de Voto. A zerésima é o boletim que a urna emite quando ela é ligada, para mostrar que não tem voto nenhum. Aí o boletim de urna é para mostrar o resultado apurado na urna eletrônica. Aí o RDV, o Registro Digital de Voto, é a informação que é encaminhada até o TSE. Antes, os TREs faziam a totalização dos votos. E agora passou a ser feito no TSE. É só a soma e a divulgação. O caminho que isso percorre ao TSE, é uma intranet própria do TSE. A divulgação, né, mostrar para a população o resultado, é feito no site do TSE, que é a internet, normal, que todo mundo usa. Então, você atacar o site do TSE e derrubar isso, você não está derrubando a informação, você está derrubando a propaganda. É como eu pregar um cartaz aqui e você vem aqui e atacou, você rasgou o cartaz. Aí eu vou e coloco de novo o cartaz. Se por acaso eles conseguissem quebrar a criptografia e acessar a informação da urna ou do registro digital de voto e alterar qualquer informação, ele deixa de ter a assinatura digital, o hash que foi criado quando teve a cerimônia pública e os partidos assinaram. Então, não funciona o software alterado na urna e não vai ler o registro digital alterado na hora que chegar no TSE. Ele não tem como, vai vir sem a informação correta. Não é, Conde. Intranet é fechado. É um grupo de computadores que são ligados entre si e eles são fechados. Você não tem como quebrar. Você pode invadir, mas é como ela disse, se você invadir, você vai atrapalhar a partir de um ponto, mas ele perde os certificados, o ponto seguinte, o anterior, não vão se comunicar, porque o código vai identificar que é de fora. Né? Então, é super seguro. Isso... Os famosos algoritmos, mas os softwares são fechados, né? Uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe é que em cada urna você tem a alimentação do software é feita por um pendrive, uma por uma. Então, você não tem uma ligação na internet que você ligue todas elas no mesmo cabo, automaticamente passe o mesmo programa. E esse pendrive, ele é certificado também pelo TRE, entregue na mão do mesário. Então, não adianta. Se você quebrar no meio do processo, primeiro, as urnas continuam guardando a informação, né? Uhum. E segundo, ela não vai funcionar. A urna não funciona se não for o software do TSE e não é realizada a leitura da contagem dos votos, né? Se não for o software, o registro digital do TSE. E a totalização acontece na hora. Esse boletim que ela está falando, eu já peguei várias vezes. Era com ele que a gente levava para a central, que a gente fazia apuração paralela. A gente catava os boletins, eu fiz isso várias vezes, a gente fiscal, pegava as escolas de uma região, ou dentro da mesma escola, as várias urnas, pegava o boletim, ligava para a sede e dizia, ó, urna tal, tem tantos votos para fulano, tantos votos para ciclano, o povo ia, digitava, a gente fazia apuração paralela e batia. E normalmente, as poucas vezes que a gente encontrou erro, a gente descobria que o erro era ou de alguém que na hora de ler, lia a linha errado, ou a pessoa que estava digitava errado e a gente corrigia e voltava. Então, não tem como. Você pode apurar paralelamente. Se o Bolsonaro quiser, ele pode. Se as Forças Armadas quiserem, eles podem fazer isso. Eles vão ter gente em todos os locais de urna, pega os boletins de urna, passa tudo para uma central e faz a apuração paralela que vai dar certo. Só que é mentira, né? Porque eles não querem de verdade saber o resultado. Eles querem saber outra coisa. Eles querem arrumar um jeito de legitimar a fraude que eles estão tentando fazer. Importante destacar que quando a Helenina fala de pendrive, não se trata de um pendrive que você encontra na lojinha da esquina e chega lá e coloca lá na caixa. É um equipamento totalmente diferente, é uma forma totalmente também diferente, formato e tal, e tem, como ela disse, todo esse processo. Antes de começar o processo eleitoral, os mesários já chegam, emitem essa zerésima, ela fica guardada lá para qualquer eventualidade, de quantas cópias forem necessárias para a execução dela, e no final, esses boletins de urnas também são assinados, ninguém chega lá, o fiscal chega e você dá o papel para ele, não. Você dá o papel para ele depois de todos os mesários terem assinado, configurando ali a participação de todo mundo e verificando que aquele documento é um documento oficial assinado pelos mesários, pelo presidente da sessão e entregue ao fiscal, que também a gente também fica com uma cópia desse documento assinado. Então, não é essa zona, chega, vai, não.
demora, tem toda uma organização. A gente termina a eleição às 5 da tarde, mas eu geralmente saio da escola quase 7 horas da noite, porque tem que entregar a urna, entregar o equipamento, verificar o documento que eu entreguei. Então, não é uma bagunça como todo mundo acha que possa ser esse processo. É muito organizado e muito verificável cada etapa. Você passa por uma etapa, você tem uma verificação de um fiscal, de alguém da sessão, numa terceira etapa final, para a entrega do equipamento, para a entrega dos disquetes, para a entrega dos boletins. Tudo é muito organizado, feito para que a gente não tenha falhas e justamente também garantindo que aquele processo tenha a lisura necessária do voto, do processo eleitoral como um todo, né? Então é bom sempre... Aí, a nossa Daiane sabe tudo também de urna eletrônica. E tudo. Aqui, só eu que não sei nada. Mas, assim, eu queria destacar, evidente, eu sei de toda essa segurança, mas é desenhar o cenário de estresse, Claro, né? Quer dizer, claro. Quem está no governo é crime organizado. Total. A minha hipótese era saber se sendo esse crime organizado, o que se poderia fazer, né? A gente precisa também desenhar essas situações adversas, né? Mas eu fico... Enfim, eu sempre já atestei que a urna eletrônica é um dos patrimônios, né, do Brasil. O problema é que a gente tem de se livrar desse que é um patrimônio ao contrário, né? É um passivo gigantesco, a vergonha para o Brasil e para a humanidade. Maldita, né? Dai, acho que a gente chegou no final do nosso giro aqui. Helenira, vou passar para você fazer um fecho aí, umas considerações finais com a nossa querida convidada de hoje, a quem nós já agradecemos empenhadamente. Então, vou pedir para a Fernanda falar do manifesto que a SBPC está lançando e que eu acho que é importante todo mundo assinar, que é um manifesto em defesa da urna eletrônica, né? A SBPC pegou a gente de surpresa ontem, uma surpresa maravilhosa, que durante a cerimônia de abertura, o Renato Janini, o presidente da SBPC, anunciou que eles fizeram um abaixo-assinado, que é um manifesto em defesa da democracia e da urna eletrônica brasileira. Está disponível no site da SBPC para as pessoas assinarem, e esse manifesto vai ser entregue ao presidente do TSE e a alguns ministros do Supremo também. Inclusive, a Fernanda vai entregar o livro hoje para o Fachin. Hoje eu vou encontrar o ministro Fachin, o presidente do TSE, para fazer uma entrega pessoal do livro para ele também. E tem a campanha do Eu Amo a Urna Eletrônica. Outra coisa, a gente falou da campanha, a gente fez uma praguinha chamada Urna Eletrônica, eu confio. A gente está distribuindo lá na reunião do TSE a praguinha também. Então vamos terminar assim, né, Conde? Agradecendo aí o Giro das 11, agradecendo muito a presença da Fernanda, recomendando a todo mundo, baixe o seu livro, assina o manifesto, e um beijo para a comunidade, beijo Dai, beijo Conde, até a próxima. Beijo para vocês, obrigado a todos que acompanharam o Giro, amanhã estamos de volta, valeu!